Olá, como você está? Eu estou aqui fazendo preenchimento dos vasilhames para os estratos da lua crescente, onde eu trabalho, e pensando aqui sobre como lidar com os nossos pais, como lidar com a deficiência dos nossos pais, sem nos tornarmos pais dos nossos pais. O que aumenta ainda mais a debilidade mental deles quando nós mudamos de posição. Automaticamente, quando você lida com seus pais como pais, você não percebe o quanto você está mudando a energia e deixando o seu pai ou a sua mãe ou os seus avós, de repente, se for o caso, mais dependentes ainda de você. O que gera na cabeça deles uma confusão mental muito grande. O que geraria também na sua, não tenha dúvida disso. Então, qual que é o segredo aí? Porque a gente quer mostrar, né? A gente quer mostrar para os nossos pais que a gente já aprendeu, que a gente tem a capacidade de fazer, que a gente tem a capacidade de resolver, que a gente tem a capacidade de cuidar deles. Afinal de contas, foi assim que eles nos ensinaram. E se você está cuidando do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, é porque eles com certeza estão debilitados, acamados ou com alguma situação que necessite de cuidado. O problema é que quando você começa a cuidar deles como pai ou como mãe, eles automaticamente se perdem e no cérebro ele não entende isso. E aí você acaba, mesmo sem querer, assumindo a responsabilidade por ele, tirando ele da própria responsabilidade, o que dá para ele segurança, autoestima e vitalidade. Então você tira isso. Você entra numa situação de pai dele ou de mãe dele ou de mãe e você também não se reconhece mais. Vira uma situação de sobrecarga muito grande porque você não é responsável por essa pessoa. Ela é responsável por você porque ela é sua mãe ou ele é seu pai. E automaticamente os dois têm que mudar de energia e os dois passam mal. Sejam quem for, pode ser até mais, né? Alguns filhos cuidando dos pais como se fossem filhos deles. E isso acomete todo mundo. Então como é que você faz para evitar isso? Cara, eu tenho que cuidar da minha mãe. Eu tenho que cuidar do meu pai. Eu tenho que cuidar do meu avô. Não tem ninguém que cuida. Eu não tenho condição de ter uma cuidadora, um cuidador, de pôr no hospital, numa clínica. Eu tenho que cuidar. Como é que eu faço então? Eu não cuido? Não. Cuida sim. Mas cuida de uma seguinte maneira. Cuida entendendo que aquela pessoa é a sua mãe e trate como mãe. Bom, qual é a situação aí? Como é que você trata, então, essa pessoa como sua mãe? Já que ela está acamada e você tem que cuidar dela e ser a responsável por ela. Lembra que sempre que a pessoa tiver um pouquinho de consciência, não tome atitude por ela sem perguntar antes. Você nunca fez isso? Você nunca tomou atitude pela sua mãe enquanto ela estava bem, ou pelo seu pai enquanto ele estava bem, sem perguntar para ele? E toda vez que você fez isso, vocês brigaram, provavelmente. E eu tenho certeza que se eu tomar uma atitude por você, no seu lugar, sem te perguntar, você também vai ficar brava ou bravo. Então, sempre que a sua mãe e seu pai tiverem alguma condição mental, sempre pergunte para ele o que eles querem. Mesmo que você não leve tanto em consideração e tenha que fazer outra coisa, pergunte. Mesmo que você tenha que dar banho no seu pai, dar banho na sua mãe, trate-o como pai, trate-a como mãe. Porque quando você assume essa responsabilidade, você começa a mandar, dar bronca, começa a tirar de cena, começa a ficar na frente dessa pessoa como se fosse, agora sim, o responsável por ela. E automaticamente essa pessoa vai ficando cada vez mais debilitada, mais depressiva, mais triste, mais chateada, porque ela simplesmente percebe que não tem mais responsabilidade, não se vê mais responsável.
É como se alguém tivesse assumido o lugar dela, ela não tem mais um lugar de ser. E por se tornar sua filha ou seu filho, começa a agir como tal. E não como um filho adulto, mas como um filho criança. Porque você começa a tratar a pessoa como criança. Então ela se torna criança também, além de tudo. E aí começa a precisar de fralda, começa a fazer manha, começa a fazer arte. Porque você trata como criança, ela se torna criança. Então, quando você busca e chama essa pessoa para responsabilidade, mesmo que ela não tenha mais a condição real ou total, mas ainda puxa ela para uma responsabilidade, conversa com essa pessoa como realmente eles sempre foram seus pais, você retarda esse problema, você retarda essa situação infantilizada deles. E você para de lidar só com o inconsciente e racional para lidar com o racional. Você puxa o racional pela razão mesmo, sem dar bronca, porque quem dá bronca é o pai e a mãe. Você não dá bronca nos seus pais, eles te dão bronca. Então, você não dá bronca no adulto, você dá bronca na criança. Então, não dê bronca nos seus pais. Converse com eles. Fale com eles como sempre foram, seus pais. Por mais que eles dependam de você, é a tua mãe precisando da ajuda do filho. É a tua mãe precisando da ajuda da filha, é o teu pai precisando da tua ajuda. Não é o teu filho precisando da tua ajuda. E você não se torna pais dos seus pais se não for por orgulho. Se não for por querer mostrar para eles que você é capaz. Você não precisa, porque afinal de contas é você que está ali fazendo. Ah, mas a minha mãe reclama de tudo, ela não deixa eu fazer nada, eu tento cuidar dela, não deixa. Saiba de uma coisa. Dependendo do nível do problema emocional ou mental, a pessoa vai ficar teimosa. E quanto mais você tratar ela como criança, quanto mais você quiser assumir o lugar de responsável por ela, porque ela não tem mais como ser responsável, você assume o lugar de responsável, mais rápido ela cria essa dependência através da demência. Então como é que você faz? É lógico que é você que vai levar. É lógico que é você que vai fazer, é lógico que é você que é responsável. Mas você conversa com a pessoa e troca a ideia dentro daquela situação dela. Ai, filha, eu tô vendo elefantinhos cor-de-rosa voando pela sala. Para com isso, mãe, você tá louca, não tem elefante coisa nenhuma, porque você não tá enxergando nada, isso é uma besteira. Isso só acelera o processo de retardamento mental. Quando você entra no processo e tira a pessoa, nossa, mãe, é verdade, né? Tem vários elefantinhos, tá vendo? Olha que legal. Agora é o seguinte, eu vou te perguntar, não tá na hora da gente almoçar junto com esses elefantinhos, porque afinal de contas, eles também estão com fome. Vamos comer? Ah, vamos. Pronto. Só dei uma ideia de como você conduz. Porque quando você, lógico, a gente vai perdendo a paciência, porque ninguém foi preparado para a perda de capacidade. Quando uma criança nasce e ela cresce, você está acompanhando a evolução. E é legal acompanhar a evolução. A evolução é bacana, porque automaticamente você vai vendo as coisas acontecerem. A involução não é bacana, porque você, primeiro, não quer perder aquela pessoa. Você não quer se tornar responsável pelos seus pais, você tem mais coisas para fazer, você queria aproveitar a tua vida, você queria ver outras coisas, e agora tem que cuidar de uma pessoa. Então você não quer isso. E automaticamente você fica triste, porque você vê que a sua mãe e o seu pai um dia sabiam uma coisa, outro dia eles não sabem mais. E aí, ao invés de acelerar esse processo, brigando, tentando trazer para a realidade na marra, na gritaria, na brutalidade, entra no assunto e traz eles de volta. Através da visão deles. Porque você tem a consciência, eles não mais. Você ainda é racional, eles são mais irracionais agora. Estão perdendo essa racionalidade. Lembrando que a razão, ela é uma função cerebral, ela não é o cérebro. Então todas as outras funções, elas continuam funcionando, elas continuam ativas. E se você desliga a razão e leva para o instinto não tem a mesma organização. Ah, eu preciso ir no banheiro, então eu vou aguardar, a hora que eu tiver a oportunidade eu vou no banheiro. Nossa, eu estou muito apertado, então eu vou correndo no banheiro. O seu racional não tem isso. O seu racional é assim. Aliás, seu instinto é assim. Preciso do banheiro. Pum.
Encosto aqui e faço, como qualquer animal, que não para esperar, que não fica segurando para fazer xixi. Tô com vontade, faço. Porque é instintivo, é uma questão de sobrevivência. Então, quanto mais você brigar com a pessoa, mais o racional sai de cena, mais entra o instinto e mais essa pessoa vira um bebê. Já que até os 15 anos de idade nós somos muito mais instintivos do que racionais. Então, até os 7, basicamente, é só instinto. A razão entra e vai se estabelecendo até os 15 anos. Então, essa pessoa volta a ter 0, 1, 2, 3, 4 anos de idade. E fazer as mesmas coisas que uma criança, só que você não espera que um adulto faça esse tipo de coisa. Como eu falei, é triste, você não quer porque você não quer assumir essa responsabilidade, e você olha e vai vendo seus pais, seus avós não estarem mais ali, porque o que faz a gente ter essa troca é a nossa razão. O que eu falo, você entende, você consegue assimilar e trabalhar isso. Quando não tem mais isso, é como se você tivesse alheio ao mundo. E a gente não quer isso. A gente não foi treinado, não foi ensinado a isso. Então, a dica que eu dou é, não trate seus pais como seus filhos. Vocês não são os pais deles, eles não são seus filhos. Trate eles como adultos, como pais. Olhe nos olhos, converse com amor, com voz serena, mas fale com eles. Entre na situação deles e traga eles para fora. Não puxe eles com tudo, porque vai causar mais traumas, mais revolta e vai apagando cada vez mais o lado racional. Espero ter ajudado. Se você vive essa situação, comenta. Deixa aí nos comentários. Se você está assistindo pelo YouTube, deixa seu like, toca o sininho, deixa seu comentário, compartilha. Se você está assistindo pelo Instagram, deixa seu comentário, curte o vídeo. E se puder compartilhar também, compartilha com seus amigos que de repente podem estar vivendo isso. Eu sei que não é nada fácil. Beleza? Um beijo para vocês. Muito boa sorte nessa tarefa, que é difícil, mas também é bonita. Porque afinal de contas agora você prova para os seus pais o quanto você aprendeu e o quanto você é grato a eles por eles terem te dado tudo que você conseguiu até hoje, porque sem a vida você não seria nada. Certo? Um beijo. Fique com Deus. Até a próxima. Até mais.